Olá, sejam bem-vindos então a mais uma aula de Excel. Meu nome é Marcos Dias e nesta aula aqui eu preparei uma planilha bem interessante onde a gente vai poder trabalhar com a seguinte questão. Imagine que eu tenho aqui uma lista, né? E eu escolho o nome da empresa, por exemplo, qualquer uma dessas empresas aqui, e me aparece aqui do lado uma imagem. Pode ser a logo dessa empresa ou qualquer outro tipo de imagem. Então você escolhe uma palavra e aparece a imagem. Então é isso que nós vamos criar nesta aula aqui, algo bem legal mesmo. Para isso acontecer, aqui na Plan 2, eu vou colocar na coluna A aqui o nome das minhas empresas. Então, por exemplo, eu tenho aqui essas empresas aqui, vou copiar elas aqui, né? Simplesmente Ctrl C e Ctrl V desde a célula A1 aqui. Beleza, tá aqui já. Eu vou trazer minhas imagens aqui para esse espaço. Para isso acontecer, vou inserir. Eu tenho aqui cinco empresas, então eu vou escolher 5 imagens, né? As imagens aqui, qualquer uma, deixa eu pegar uma daqui mesmo, então qualquer imagem, vou pegar essa aqui, pronto, 5 imagens, né? Note que elas já estão selecionadas, para não perder tempo, eu não vou clicar fora para ter que selecionar de volta, elas apareceram num tamanho gigante aqui, eu vou diminuir elas, porque apareceu a aba formatar aqui, elas estão selecionadas, então formatar está ativo. Aqui no cantinho, questão da largura e altura, eu posso diminuir. Então vou colocar 3 de altura, vou colocar 3 de largura também, vou dar um Enter, pronto. Né? Aqui no canto, aqui, ó, eu vou selecionar toda a minha planilha e vou aumentar o tamanho das colunas e das células aqui. Ó. Certo? Muito bem. Agora minhas imagens estão aqui embaixo, né? Vou simplesmente clicar selecionando com o Ctrl ou com o Shift, né? E vou arrastar para cima aqui. Olha só que legal. Arrastei para cima. Muito bem. Minhas palavras saíram aqui centralizadas, porque como padrão já deixei aqui, ó, os dois centralizados, mas isso é indiferente, tá? Se ela não tiver centralizado, enfim, é indiferente. Eu simplesmente vou colocar aqui as minhas imagens. Simplesmente ajeitar aqui, ó. Mais ainda. Legal. Bom, deixá-las assim então. Bacana. Note que eu deixei um espaço sobrando aqui, para mim clicar direto na célula, não só em cima da imagem. Isso é interessante para o que a gente vai fazer. Bom, vou criar minhas funções então. Neste caso é o seguinte, eu quero criar uma lista, né? Uma lista bem aqui, quero escolher a lista aqui. E essa lista vai me trazer tudo que é referente a essa coluna. Então, se tiver mais coisas aqui embaixo, ele vai trazendo essa lista. Para isso acontecer então, olha que legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função, vou lá em fórmulas, definir nome. E o nome dessa função, vou dar um nome bem prático aqui, lista, né? E aqui refere-se a, eu vou usar a função desloque para criar essa lista. Então, o desloque o quê? Por onde que ele vai começar? A célula de referência, essa aqui, né? Nós já mexemos bastante aí com desloque nas aulas anteriores aí. Vamos continuar aqui. Por isso eu vou até me limitar um pouco em detalhes aqui a respeito da função desloque, tá? Então, célula de referência, A1, ponto e vírgula. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero que ele saia dessa linha? Não, eu quero que ele continue na mesma linha. Então, 0. Eu quero que ele saia dessa coluna? Também não. Então, 0 novamente. Né? Qual que é a altura? Ou seja, a altura da minha lista que vai aparecer lá. A quantidade de dados que vai aparecer. Quem vai dizer isso para mim vai ser uma função chamada conte.valores. Né? Já mexemos em outras aulas aí também. Então, conte.valores, eu quero que ele traga, que ele conte, na verdade, todas as células ocupadas referente a essa coluna. Por isso eu cliquei na letra A aqui, né? Fechei parênteses. Ponto e vírgula, e agora eu quero que ele saia dessa coluna, não, qual é a largura? Então é uma coluna só, então número 1, fechei parênteses, e vou dar mais um parênteses, opa, fechei parênteses, vou dar um OK, isso. Bom, se eu for lá na Plan 1, né, eu tenho aqui a célula que eu quero colocar a lista, vou lá em dados, validação de dados,
Vou deixar isso aqui em lista, né? E vou vir aqui simplesmente apertar a tecla F3. Então F3 está aqui, ó, a lista que eu criei. Vou dar um OK. Muito bem, então se eu for ali agora eu tenho a lista referente a todas as palavras que estão naquela coluna. Olha só que legal. Bacana? Muito bem, já criei uma lista ali. Agora eu vou criar a função para as imagens, certo? Então a função para a imagem é bem interessante que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, ó, em fórmulas, definir nome. Vou colocar aqui, sei lá, colocar MDS, que se refere às imagens, tá? Sinalzinho igual, vou colocar indireto, que é o nome da função que eu vou criar, certo? Neste caso, eu já vou ter que criar ter que concatenar aqui, né? Então, como é que vai funcionar isso? Eu vou clicar aqui na coluna, na letra A referente à coluna, e ficou assim, ó, plan2, que é o nome da minha aba, né? E ficou ali A2.A, com o cifrão, né, de fixado. Eu vou apagar esse último 2 pontos do cifrão em A ali, vou colocar aspas aqui, e antes do plan2 aqui, ó, aspas também, porque eu quero concatenar. Então, quem vai dizer em qual célula ele está, por exemplo, A1, A2, A3, vai ser uma outra função que nós vamos mexer agora. Então, eu vou colocar o E comercial, e essa outra função aqui é o corresp. Tá? Já mexemos também em outras aulas aí. O corresp, então qual é a célula de referência do corresp? Olha só que interessante. Vou vir aqui na plan 1, ele vai se localizar pela lista, pelo que tiver aqui, ó, certo? Então aqui, o que tiver aqui dentro é por onde ele vai se localizar. Ponto e vírgula, né? Agora aqui dentro, eu vou colocar lista, que é a função que eu já criei já, ponto e vírgula, 0, que é o valor exato. Vou fechar os dois parênteses e vou dar um Enter. Muito bem. Então eu tenho lá tanto a função lista como a MDS criada. Maravilha. Agora como é que vai funcionar então? Eu vou ter que trazer minhas imagens para cá. Então eu vou usar algo bem interessante. Eu vou vir aqui, ó, arquivos, opções, personalizar faixa de opções, né? E eu vou criar uma nova guia aqui. Você que não sabe o que é criar guia, é bem simples, ó. Então, por exemplo, vou vir aqui, vou lugar aqui mesmo, nova guia. Note que aqui surgiu, ó, nova guia, tal. Bem simples, ó. Eu poderia renomear, acho que eu até vou renomear isso aqui. Vou botar aqui MDS. Beleza. E o que eu quero adicionar nessa guia aqui? Aqui nessa opção eu vou escolher aqui todos os comandos, né? Eu vou procurar por um cara chamado câmera. Note que está em ordem alfabética, então fica bem fácil você se achar aí. Então, vou procurar um cara chamado câmera aqui, ó. Cadê? Câmera. Tem até o desenho da câmera ali, ó. Vou mandar adicionar. Opa, aqui. Cliquei aqui agora sim, ó. Mandar adicionar. Tá lá. Beleza? Então, um novo grupo aqui, eu tenho um cara chamado câmera. Se eu der um OK aqui, ó, note que eu tenho uma aba chamada MDS com câmera, certo? Bem simples, né? Outra maneira de eu acrescentar isso seria fazendo da seguinte maneira, por exemplo, vou vir aqui no espaço vazio, vim esse aqui, ó, personalizar faixa, deixa eu botar aqui para você ver, personalizar barra de ferramenta de acesso rápido, né? Então essa barra que eu tô falando é esses detalhes aqui em cima, estão aqui, ó. Eu poderia colocar a câmera aqui, ó. Então, por exemplo, todos os comandos, né? Ordem alfabética, vamos lá, câmera. Basta eu procurar por câmera aqui, ó. Tá aqui, ó. Câmera, mandar adicionar. Se eu dar um OK aqui, vai ficar lá em cima. Beleza? Então, bem simples. Você pode trabalhar dessa maneira, ou colocando lá em cima. Também existe. Aqui, se eu clicar com o botão direito aqui em cima, também tem essa opção aqui, ó. Mostrar a barra de ferramenta de acesso rápido abaixo da faixa de opções. Então eu posso até mudar ela de local. Tá vendo? Mudei lá para cá. Certo? Vou colocar lá em cima mesmo. Ou criar uma aba só com as ferramentas que você costuma trabalhar, né? Que não são disponíveis no Excel aqui. Você acrescenta aqui elas aqui. Beleza? Então nesse caso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar na primeira célula, a célula A1, né? E eu vou tirar uma foto de tudo que está dentro dessa célula. Clicando na câmera. Cliquei primeiro na célula, agora eu clico na câmera. Poderia ser por aqui ou lá por cima, tanto faz, né?
Vou vir aqui na Plan 1, vou escolher um local onde eu quero que apareçam essas imagens. Então vou clicar mais ou menos aqui, ó, dei um clique, beleza, tá lá. Ó. Então se eu escolher a imagem, né, se eu escolher a empresa aqui, irá mudar a imagem. Nesse caso não está acontecendo nada, porque eu não apliquei ainda a minha função à imagem. Então quando eu clico na minha imagem, aqui na barra das funções, aqui, ó, das fórmulas, está aqui, ó, Plan 2 e mostrando a célula que está. Plan 1, Plan 2 na verdade. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui MDS, está ali já, ó. MDS, vou dar um Enter. Beleza. Nota que já trocou a imagem. Então conforme eu troco a empresa aqui, olha só que interessante. Troca ali para mim também a imagem. Então isso é bem legal se você tem as empresas e quer representar elas com algum tipo de logo, por exemplo. Ok? Bom, ainda não acabou. Eu quero nesse caso também, quando eu escolher a minha empresa aqui, eu quero que me apareça aqui uma lista somente dos serviços referentes a essa empresa. Olha só que interessante. Então para isso acontecer, eu vou lá em dados, validação de dados, né? Vou deixar isso aqui já em lista. E vou criar essa função aqui dentro, né? Eu já mexemos com isso em outra aula, mas vou fazer de volta aqui só para complementar. Então, igual, vou trabalhar com a função desloc, né? A célula de referência, por onde eu quero que ele comece? Eu quero que ele comece por aqui, pelo treinamento, ponto e vírgula. Qual é a linha que eu quero que ele esteja? Então, quem vai dizer isso para mim vai ser a função corresp. Tá ok? Então, corresp, célula de referência vai ser a do lado aqui, onde tem o nome das empresas. Muito bem. E agora, eu vou fazer o seguinte. O intervalo vai ser todos aqui, todas as empresas, né? Todas as empresas, ponto e vírgula, valor exato, então 0. Fechei parênteses. E é claro, nesse caso aqui, eu tenho que colocar o menos 1, por quê? Corresp conta a partir de 1, conta 1, 2, 3, 4. Já o desloc, ele conta a partir de 0. Então 0, depois 1, depois 2. Enfim, então o valor que o corresp for trazer aqui vai ser de 1 em diante. Se eu coloco o menos 1, vai ser do 0 em diante. Então os dois vão poder se achar. Então feito isso, né? Ponto e vírgula aqui. E vou fazer o seguinte agora. Em qual coluna eu quero que ele esteja? Eu quero que ele saia dessa coluna? Não, eu quero que ele continue na mesma coluna, né? Então, número 0. Ponto e vírgula. E agora, qual é a altura dos dados? Então a altura vai ser o seguinte. Vou usar a função cont.c, né? E vou trabalhar com a seguinte questão. O meu intervalo vai ser as empresas aqui, ponto e vírgula. E agora, o meu critério é a palavrinha aqui do lado. Fechei parênteses. E agora ponto e vírgula novamente. E agora ficou fácil, né? Minha altura é essa, então a minha largura é uma coluna. Então, coloquei ali o número 1. Vou dar um OK aqui. Beleza. Então, note que eu estou em Linux. E aqui eu tenho somente os produtos referentes a Linux, né? Olha só. Se eu troco aqui, por exemplo, a MDS, além de trocar a imagem, eu tenho aqui uma lista somente com o serviço da MDS. Agora, para melhorar ainda isso aqui, eu também quero o valor, por exemplo. Escolhi software aqui da MDS, quanto que é o valor? O valor está aqui, mas eu quero que apareça já o valor aqui. Note que como eu não tenho produto repetido aqui, nem nada, serviço repetido, eu vou fazer o seguinte, vou usar uma função bem simples, que é o soma-c, né? Opa. Soma-c. O intervalo é onde está o nome das empresas. Então, vou vir aqui, selecionei tudo. Ponto e vírgula. Meu critério. Opa, não é o nome das empresas. Peguei errado aqui, desculpa. Meu intervalo é aqui, ó. Serviços. Agora sim. O meu critério é o serviço do lado. Ponto e vírgula, intervalo de soma são os valores do lado. Olha só que legal. Vou dar um Enter, né? Ele me trouxe aqui o valor exato. Eu também poderia trabalhar com uma outra maneira, já que não tem nada repetido aqui, eu poderia utilizar, em vez do soma-c, o proc-v também. Olha só que interessante. Proc-v, né? Valor procurado. É isso aqui. Ponto e vírgula, matriz de tabela. É isso aqui.
ponto e vírgula, número do índice da coluna, coluna 2, que estão os valores aqui, ponto e vírgula, o valor exato, né? Dá um Enter, tá lá, ó. Mesma coisa. Tá vendo? Como não tem produto repetido, ele não vai se perder. Beleza? Agora aqui, vamos supor que se a pessoa está gastando mais de 2.000, ela vai ter 10% de desconto. Então é bem simples. Qual que é o valor do desconto? Então o valor do desconto é o seguinte. É isso aqui, vezes 10%. Só que se eu fizer assim, aqui ele está gastando 1.200 e 120. Então a questão é só acima de 10.000. De 2.000, aliás. Então aqui dentro aqui eu vou usar o C para trabalhar com isso. Se o que tiver aqui for maior ou igual a 2.000, né? Então eu quero que ele faça esse desconto que eu tinha dado a regra antes. Caso contrário, vou colocar aqui abre aspas, fecha aspas, para dar uma célula vazia. Então tá lá, ó, certo? Aqui eu até deixei um aviso aqui para gente trabalhar com C erro. Então eu tenho em outras aulas aí falado sobre trabalhar com C da seguinte questão, né? Se aquilo for igual a isso, então eu quero uma célula vazia, né? Eu também posso trabalhar para tirar aquele sinal de erro do ND que a gente está acostumado a ver em algumas videoaulas aí da MDS. Só que nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar o C erro, que é bem mais fácil. Então vamos fazer assim, ó. Igual C erro, tá aqui, e ele me pede o valor. Então o que eu quero que ele faça, né? Eu quero que ele me traga este valor aqui menos isso aqui, certo? Quero que ele faça isso, esse menos esse. Se eu simplesmente fizer assim, vai dar um erro depois, porque se aqui não tiver nada, ele vai considerar um erro, porque não tem nada aqui para ele diminuir. Então vou fazer o seguinte, ó, ponto e vírgula. Se ele for dar um erro, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele me traga o que está aqui nessa célula, certo? Fechei parênteses e dei um Enter. Então bem simples de você trabalhar. Então eu posso trocar aqui. Olha lá, deixa eu escolher um produto mais caro. Olha lá, eu tenho agora a porcentagem de desconto, o valor de desconto. Eu tenho o total aqui para a pessoa pagar. Eu também posso trocar a empresa aqui, escolher outro produto referente àquela empresa, né? E note que aqui ele vai me aparecer os valores. Então, por exemplo, serve aqui da Microsoft, tá lá, ó, o valor batendo certinho. Beleza? Então é isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês. Meu nome é Marcos Dias, tá? E até a nossa próxima videoaula aqui na MDS Info. Não se esqueça de clicar em gostei aí. E se não gostou, fica à vontade também para clicar em não gostei. Se inscreva em nosso canal e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.